O espaço ao redor da Terra tem muito mais objetos do que você imagina. E quando eu digo objetos, estou me referindo principalmente a asteroides e pequenas rochas espaciais. De vez em quando, algumas dessas rochas acabam cruzando o caminho da Terra e atingem a nossa atmosfera. É nesse momento que fenômenos físicos impressionantes e em alguns casos bastante raros acontecem. No último dia 12 de agosto de 2026, algo impressionante aconteceu no Nordeste do Brasil, quando moradores relataram uma enorme bola de fogo rasgando o céu. Mas o que impressionou de verdade foi o que veio depois, quando moradores se depararam com uma enorme massa branca de fumaça no céu, que ficou parada inclusive por vários minutos. No vídeo de hoje vamos entender o que foi essa fumaça espacial no Nordeste do Brasil. Quando um meteoro muito brilhante, especialmente um bólido, atravessa a atmosfera, o fenômeno nem sempre termina no instante em que a bola de fogo desaparece. Em alguns casos, fica no céu uma faixa esbranquiçada, sinuosa e aparentemente semelhante a uma nuvem de fumaça. Essa estrutura pode permanecer visível durante vários minutos e, em eventos excepcionalmente raros, podem evoluir lentamente por muito mais tempo. Apesar da aparência, porém, não estamos necessariamente falando de fumaça no mesmo sentido daquela produzida por uma combustão comum. Durante a entrada atmosférica, o meteoroide se desloca a velocidades enormes e sofre um processo chamado ablação. Isso quer dizer que parte da superfície é simplesmente arrancada e vaporizada no processo, enquanto alguns fragmentos podem ficar para trás, na forma de uma nuvem. E claro, para isso acontecer, precisamos que a quantidade de material que ficou para trás seja bastante grande. E se o fenômeno acontecer durante o entardecer, a coisa fica bem mais interessante, porque o Sol abaixo do horizonte começa a iluminar a nuvem lá em cima, criando um contraste impressionante. Nesse caso, as partículas espalham a luz solar e criam aquela aparência branca ou azulada semelhante à fumaça. Foi exatamente isso que aconteceu recentemente no Nordeste do Brasil. Mas calma, outro fenômeno pode acontecer ainda ao mesmo tempo, a trilha de ionização. A enorme velocidade do meteoro faz com que as colisões ao redor de sua trajetória forneçam energia suficiente para arrancar elétrons de átomos e moléculas. O resultado é uma coluna de gás parcialmente ionizado, ou seja, um plasma contendo elétrons livres e íons. Essa trilha eletricamente carregada é extremamente importante para a astronomia de meteoros e pode até refletir ondas de rádio, permitindo detectar meteoros mesmo quando eles não são observados visualmente. Essa é a diferença fundamental. Uma trilha de fumaça é essencialmente uma estrutura material, formada por poeira, partículas e produtos da ablação do meteoroide. Uma trilha de ionização é uma região de gás que teve parte de seus átomos e moléculas ionizados. Uma pode continuar existindo e sendo iluminada mesmo depois que grande parte da ionização já desapareceu. Da mesma forma, uma trilha ionizada pode existir sem produzir no céu uma nuvem branca claramente visível. Portanto, embora os dois fenômenos sejam criados pela mesma passagem do meteoro, fisicamente eles não são a mesma coisa. Por isso, quando um meteoro deixa uma faixa brilhante no céu, precisamos observar primeiro as circunstâncias do fenômeno, porque ele pode ser a trilha de fumaça ou uma trilha de ionização, que são coisas diferentes. E o que aconteceu no Nordeste do Brasil recentemente foi um caso excepcional. Ninguém tem imagens diretas até o momento que estou gravando este vídeo do bólido entrando na atmosfera, mas a trilha deixada para trás foi realmente incrível. Mas entendendo o fenômeno, você vai ver que foi realmente excepcional. Não há motivos para medo. Vamos entender. Por volta das 17 horas e 30 minutos do dia 12 de agosto de 2026, moradores de diferentes pontos do Nordeste começaram a relatar um fenômeno incomum no céu, com observações vindas principalmente do Rio Grande do Norte e do Ceará. Alguns relatos descrevem uma enorme bola de fogo atravessando o céu no fim da tarde, característica compatível com um meteoro extremamente brilhante. Registros publicados logo depois mostram principalmente o que permaneceu no céu
após o acontecimento. Uma extensa trilha clara e retorcida, semelhante a uma gigantesca faixa de fumaça. Até o momento que estou gravando este vídeo, porém, não temos uma gravação conhecida mostrando diretamente o objeto durante sua passagem, o que limita bastante qualquer tentativa de reconstruir com precisão sua trajetória. Levando em consideração os relatos de uma bola de fogo e a aparência da trilha deixada posteriormente, a interpretação mais provável é que tenha ocorrido a entrada de um meteoroide na atmosfera terrestre. Meteoroides são pequenos corpos naturais, geralmente fragmentos de asteroides ou cometas, que viajam pelo espaço e podem atingir a atmosfera em velocidades extremamente elevadas. Ao adentrar na atmosfera, o objeto encontra o ar a uma velocidade tão alta que uma onda de choque se forma à sua frente. Os gases atmosféricos são violentamente comprimidos e aquecidos, enquanto a superfície do meteoroide começa a perder material, e tudo indica que foi justamente esse fenômeno que chamou tanta atenção no Nordeste. Grandes meteoroides podem deixar uma quantidade significativa de material ao longo de sua trajetória. Diferentemente da própria bola de fogo, essa trilha não precisa produzir luz por conta própria. Como o fenômeno aconteceu ainda no fim da tarde, as condições eram especialmente favoráveis para enxergá-la. Mesmo que o Sol estivesse próximo do horizonte para quem observava do solo, partes da trilha localizadas a dezenas de quilômetros de altitude ainda poderiam receber iluminação solar direta, tornando o material muito mais evidente contra o céu. Isso também explica a aparência impressionante registrada pelos moradores. Depois que o meteoro já desapareceu, a trilha pode permanecer no céu e começar a se deformar lentamente. Ela não fica parada, os ventos existentes e diferentes camadas da alta atmosfera empurram parte da estrutura em velocidades muito altas e em diferentes direções. Uma linha que inicialmente acompanhava a trajetória do objeto pode, em pouquíssimos minutos, transformar-se em curvas, ondulações e formas extremamente complexas. Agora, existe uma questão que provavelmente muita gente vai comentar aqui. Será que algum pedaço desse objeto chegou ao solo? Bom, isso é perfeitamente possível em um evento envolvendo um meteoroide suficientemente grande, já que alguns bólidos produzem fragmentos sobreviventes até a superfície, que então recebem o nome de meteoritos caso sejam achados. Mas apenas o brilho relatado e a enorme trilha observada não são suficientes para afirmar que houve uma queda de meteoritos, mas que há potencial, isso há. Somente com a trilha deixada para trás, não temos como ter uma trajetória muito confiável. Teríamos que ter imagens diretas do objeto, o que infelizmente não temos até agora. Mas eu quero saber de você aí do outro lado. Você observou esse fenômeno? Deixa aqui nos comentários. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aqui embaixo. Até a próxima!